Está no ar o Brinco do Batista. Bem-vindos ao episódio número 108 do Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também presentes no Patreon, em patreon.com/SLB Independente, com duas metas de apoio. Gravamos este episódio a 30 de setembro, dia em que se assinala a morte de Quino, cartunista argentino, conhecido pela banda desenhada Mafalda. Banda desenhada essa que chegou a ser proibida pela censura em Itália e Espanha e que obrigou Quino a rotulá-la como conteúdo para adultos. Quino faleceu então a 30 de setembro de 2020, aos 88 anos. Quino dizia que não era a minha intenção que Mafalda durasse tanto tempo. Eu esperava que o mundo melhorasse. Mas a política liberal está convertendo os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Aires, meu amigo, como é que é? Bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Está tudo bem? Sim. E não é só essa efeméride que marca o dia de hoje, e a título pessoal faz hoje 5 anos que a gente gravou na FNAC com o Ruizinho, o que foi muito interessante também. Sobre os limites do humor. Sobre os limites do humor. E aliás, acho que era um episódio, é um episódio que talvez hoje em dia seja, ou esteja cada vez mais atual, porque e pegando também na morte do Quino, não é? Enfim, por vezes a história é cíclica, não é? E por vezes a gente vemos padrões a se repetirem e por exemplo as eleições ontem na Áustria comprovaram isso mesmo também e enfim, pronto, basicamente era isso que eu teria para... Muito bem. João Tibério, está tudo bem, meu amigo? Está tudo bem. Tiveste ontem presente em alguma manifestação onde a polícia algemou as vítimas das agressões, não? Ali na frente? Não, por acaso não conseguimos ir à manifestação, não conseguimos passar lá, mas é no mínimo... eu cheguei a escrever sobre isso no Twitter. Eu só espero que ao menos isto tenha servido para aquelas pessoas que dizem que temos sempre que ficar no meio do jogo e que temos que ser neutros e que não temos que tomar um partido, que percebam que já não dá para isso, já não dá para fazer falsas equivalências entre a extrema-direita e os que são apelidados de extrema-esquerda. Portanto, neste momento acabamos por uma parte das pessoas que nos ouvem que acham que temos de ser sempre moderados, e não, mas eu acho que neste momento já não dá para isto e temos que defender o nosso futuro, porque basicamente em forças policiais e tudo mais já se tomam escolhas e decide-se realmente... E acima de tudo, nem é tanto a questão, assim, quando estamos a falar de extremos, ou neste caso de um extremo, isso significa que já passaram ou que já foram ultrapassadas linhas vermelhas, mas muitas vezes as pessoas confundem o facto de, e até podem estar num outro espectro político, e é legítimo, atenção, e até é salutar que existam essas pessoas, não é? E que esses quadrantes a nível político tenham participação e haja participação formal em partidos, ou enquadrada em partidos, pelo menos em Portugal. Não é possível uma participação sem estar enquadrado em partidos, infelizmente, mas também é mais uma questão de criação de círculos virtuosos, eu acho. É mais a questão de quebrar ciclos viciosos que se criam, e esses ciclos por vezes encontram-se em várias já em várias barricadas também, também convém fazer essa autocrítica também, mas eu concordo contigo, que é a partir do momento em que tu ultrapassas uma série de linhas vermelhas, digamos assim, não dá para estar a ter um discurso muito equidistante ou em cima do muro. Vou explicar como as pessoas a dizerem... Bom, realmente ele agrediu as duas contra manifestantes. Bom, mas temos de tentar perceber o contexto. Claro, isso não é... Não dá para ser sempre uma agressão, o contexto. Uma agressão. Acho graça, é sempre uma questão de contextos. Muito bem.
Neste episódio 108, procuramos ir para lá do muro. O nosso convidado deste episódio, António Pedro Dores, sociólogo português com uma carreira marcada pelo estudo do sistema prisional. É docente do ramo de Sociologia da Violência e membro da Associação contra a Exclusão e pelo Desenvolvimento. É professor e investigador no ISCTE, dedica-se à análise do sistema prisional português e europeu, com especial atenção à questão da prisão de não nacionais em Portugal. Para além da sua atividade académica, António Pedro Dores assume um forte compromisso social, participando ativamente em associações que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. António, olá, bem-vindo. Olá, boa noite. Está tudo bem? Está tudo bem. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Deixa-me corrigir. Eu já fui professor, agora estou aposentado, e a Associação contra a Exclusão pelo Desenvolvimento já existiu, mas lá não existe. Okay. Fechou, teve uma vigência de 20 anos. Em 2016 fechou para obras, ainda não voltou a abrir. Eu sei como é que as obras são, mas eu já tiverem também sabe. António, o que é exatamente o abolicionismo penal? É fechar todas as prisões? Logo à bruta, assim. Peço desculpa. Há diferentes ideias sobre o que é que seja, mas sim, a ideia básica seria fechar todas as prisões, mas é uma ideia mal pensada, não é? Na verdade, o abolicionismo penal tem uma história que talvez valha a pena ser contada para se perceber porque é que essa ideia subsiste. A seguir à Segunda Guerra Mundial, temos que ir um bocadinho mais atrás, mas a seguir à Segunda Guerra Mundial criou-se a Guerra Fria, como sabem, e uma das diferenças que havia na Guerra Fria é que do lado ocidental havia a liberdade, do lado oriental, do lado da União Soviética, havia a igualdade. Essa igualdade era e foi construída com base em forte repressão. A luta de classes, a teoria da luta de classes justificou repressões brutais do lado da União Soviética, e isso foi usado no quadro da Guerra Fria para dizer que eles não querem saber da liberdade e, portanto, evidentemente na altura o comunismo e o socialismo tinham um apelo que hoje não têm, e havia de facto uma forte esquerda na Europa, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, que havia, lembrem-se que em 1974, em Portugal, todos os partidos estiveram de acordo em dizer que nós tínhamos que fazer uma via para o socialismo, que de facto nunca se chegou a... Está no preâmbulo da nossa... Está na Constituição ainda, e nada disso, enfim, não houve sequer uma tentativa de ir nesse caminho, mas a ideologia é essa, e veio da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, onde as esperanças de uma sociedade moderna, de um Estado social em que apoiasse a vida das pessoas, em que a vida das pessoas estivesse garantida, era um pressuposto. Nessa altura não havia propriamente movimento abolicionista por uma razão simples. Toda a gente era abolicionista. Claro. Toda a gente achava que as prisões eram uma coisa miserável que tinha que acabar. Isso era muito diferente do que aconteceu no princípio do século XX. No princípio do século XX havia a ideia de que as cadeias eram uma modernização ótima, por exemplo, em relação à pena de morte, por exemplo, em relação à tortura, por exemplo, em relação ao ostracismo, não é? Portanto, ao degredo, que eram as penas, enfim, mais vulgares anteriormente, e, portanto, a prisão significava o reconhecimento de que os criminosos eram também cidadãos e que, portanto, não tinham nada que ir embora, tinham que ficar cá, tinham era que espiar, enfim, cumprir as suas penas de acordo com um critério de valor que seria ajustado legalmente, e, portanto, as penas corresponderiam, grosso modo, ao custo que as vítimas teriam suportado e que a sociedade teria suportado. Esta ideia, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, depois daquelas brutalidades que aconteceram, esta ideia perdeu-se. Toda a gente sabia que as prisões eram coisas miseráveis, que não faziam sentido nem moralmente nem politicamente, e que, portanto, haveriam de acabar. E não é por acaso, por exemplo, que em Portugal temos mais presos hoje do que tínhamos antes do 25 de Abril. Não é que na altura não houvesse uma ditadura, mas a ditadura vivia num contexto
geral em que as prisões, por exemplo, nos Estados Unidos havia qualquer coisa como 50 presos por 100 mil habitantes, coisa que nos anos 90 aumentou 14 vezes. Portanto, passou a haver 700. Evidentemente que os Estados Unidos já o Então, exemplo... lógica é de comércio, não é? Ou seja, deve fazer-se negócio também com os presos, não é? Não. Também se faz negócio com os presos, Existe uma privatização de prisões. Sim, isso tudo houve e há. Mas não é esse o problema. Não é esse o problema. Sim, o problema aqui é que, a partir dos anos 80, deixou de haver a preocupação de contrapor a liberdade ocidental com a igualdade da União Soviética, precisamente um pouco também por via das críticas que foram feitas à União Soviética, do desprestígio do socialismo e do comunismo, que começa nessa altura, e, portanto, houve uma espécie de relaxe, digamos assim, da dinâmica ocidental de se fazer acreditar que o futuro era melhor. E as prisões foi um primeiro sinal. Foi só um primeiro sinal, porque depois vieram muitos outros. E agora estamos a ver mais sinais. Sim. Vocês têm uma experiência de vida um bocadinho mais curta que a minha, mas a partir, sobretudo, de 2003, a partir das Torres Gêmeas, as notícias são todas cada vez mais desgraçadas. Entre a corrupção, a violência, o terrorismo e tal, é tudo, quer dizer, não há ano que não some uma desgraça qualquer. Até que também chegou ao problema ambiental e Então as prisões, hoje em dia, pegando nisso, as prisões fazem parte desse repertório de notícias? Não fazem parte das notícias, mas são antes das notícias, subrepticiamente, digamos assim, por baixo das notícias, estão as prisões, como estão, por exemplo, se vocês forem ver ao barómetro quais são as instituições mais prestigiadas, é a polícia. Destacadíssima em relação a tudo, aos tribunais, aos governos, aos parlamentos, etc. E, portanto, esta tendência está lá inscrita, como está inscrita outras que, por exemplo, a malta não vota, deixou de votar. Quer dizer, ou melhor, grande parte da população não vota. Sim. 40%, 50%, às vezes mais. E, portanto, isto são sinais que podem ser interpretados de muitas maneiras, mas não são notícia, naturalmente. As notícias fazem-se de outras coisas. E é precisamente isso, as prisões têm esta característica de esconder atrás de muros o que lá se passa. E também esconde o que lá se passa nas prisões. É evidentemente um drama pessoal para as pessoas que lá vivem, tanto guardas como presos, mas é sobretudo a vergonha que a sociedade moderna tem de si mesma, daquilo que é, daquilo que representa. Por exemplo, da igualdade. A igualdade é muito garantida dentro das cadeias. Fora delas, como sabem, é exatamente o inverso. Mas dentro das cadeias há uma preocupação de igualdade que, cinicamente, é a igualdade que a justiça supostamente garantiria a todos os cidadãos, mas que depois, por razões que têm a ver com a maneira como se faz o policiamento, da maneira como se organizam os tribunais, da maneira como se custeia a justiça, às duas presas, o resultado é só algumas pessoas é que vão presas e outras pessoas, exatamente aquelas que cometem crimes mais gravosos para a sociedade, essas estão em liberdade. E estão em liberdade para continuar a cometer esses crimes, por outro lado, porque quando, de alguma maneira, podem ser chamadas à razão, têm advogados pagos principescamente que podem inviabilizar qualquer processo judicial. Claro. Isso foi, aliás, quando nós gravámos com o Leonor falava sobre isso, sobre a questão... O acesso à justiça, era muito desigual, sim. E potencia essas situações. Portanto, mas voltando então ao abolicionismo. O abolicionismo é uma memória de qualquer coisa que aconteceu a seguir à Segunda Guerra Mundial, que depois foi reduzida a uma sensação de que prisões, conventos, hospitais psiquiátricos, instituições concentracionárias não deviam existir porque campos de concentração eram os Gulag. E estava muito presente na memória também. Sim, bom, também. E esse abolicionismo nunca foi estruturado de uma maneira politicamente eficaz, por razões que temos que encontrar também noutros âmbitos mais gerais.
E esse, portanto, vamos lá falar talvez de uma experiência mais pessoal. Eu descobri, quando comecei a estudar prisões, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isto é impensável. Isto não pode estar a acontecer. Okay. Não pode estar a acontecer aquilo que estava a acontecer e não podia estar a acontecer que o facto de haver notícia sobre o que estava a acontecer não podia ser dito. Não passava a comunicação social, sobretudo não passava os órgãos de soberania e nem sequer passava à academia. Okay. E perante isto, eu disse, não pode ser, isto não pode acontecer. E foi nessa altura que me tornei abolicionista, muito antes de saber que era abolicionista. Quem me disse que eu era abolicionista foi quem leu os meus textos e que me disse, você é abolicionista? Sou, não fazia ideia. Não fazia ideia, porque ser abolicionista significa dizer aquilo que se vê nas prisões, porque aquilo é uma coisa intratável. Não é? Qualquer pessoa que chega, que está numa fila para entrar numa prisão, para visitar seja quem for, percebe que aquilo é impensável. Ou seja, é um território onde a lei não é aplicada, ou com uma lei diferente? Pode-se falar disso ou não? Não, podes falar da lei em si. Agora, quando falo em lei, não estou a falar da lei em geral, a nível formal, mas em termos... O irmão do Vasco esteve preso, quando era vivo, e ele dizia que é um código moral bastante rígido lá dentro, que muitas vezes, por exemplo, a história quando entravam ou violadores ou pedófilos, ou seja, é uma lógica moral que desconstrói um pouco aquela ideia que se diz quem está na prisão são os maus, esse imaginário que é construído os criminosos, e ainda bem que eles estão ali, que estamos protegidos daquelas pessoas, e na realidade há muitas vezes uma conduta moral muito... mais rígida, muito mais... Não? É complicado, é uma discussão complicada. Não, vamos lá ver, a minha experiência nas prisões é curta, porque eu estudei prisões sobretudo de fora, porque rapidamente me tornei persona não grata dentro das prisões, que foi um alívio para mim, que escusava de aturar aquele ambiente que é completamente insuportável. Mas, efetivamente, há um código moral que é curiosamente internacional, ou seja, embora haja códigos morais específicos, cada cadeia tem o seu contexto histórico, são todas muito diferentes umas das outras. A relação do chefe de guardas com o diretor é muito importante, a maneira como os guardas se organizam também é muito importante. Isso é um ponto interessante. Os presos que lá estão dentro também existem e que também têm as suas próprias culturas, e isso faz de cada cadeia, às vezes até de alas diferentes da mesma cadeia, ambientes culturalmente diferentes e historicamente diferentes, quer dizer, ou seja, se forem lá nos anos 80, nos anos 90 ou por aí fora, vão encontrar ambientes, culturas bastante diferentes, populações também diferentes, e se forem de país para país também vão encontrar, etc. Portanto, há uma grande diversidade. Não foi isso que me interessou estudar dentro das prisões. A mim o que me chocou foi aquilo que havia de igual nas prisões da Argentina, do Brasil, da China, de Angola e Portugal. Isso é que me preocupou, ou melhor, foi isso que eu quis estudar, porque isso é menos conhecido. Por exemplo, eu tenho parceiros, colegas meus brasileiros, que me dizem, a Europa, as prisões têm que ser muito melhores. Eu descobri, através deles, que, por exemplo, as prisões na Bahia têm características geralmente bastante favoráveis em relação à experiência portuguesa. E eles ficaram admiradíssimos porque pensavam que o Brasil, sendo um país do terceiro mundo, que as condições prisionais eram piores do que em Portugal. Não são. E isso é surpreendente. O que não quer dizer, evidentemente, que se forem para São Paulo, para o Candarídiru e tal, para o que vão assistir a coisas completamente chocantes e absurdas, não é? Mas aqui também se assistiu e assiste de vez em quando a coisas completamente absurdas, como, por exemplo, na prisão de Monsanto, que foi a primeira prisão de categoria de alta segurança, que foi inaugurada precisamente em 2004, 2005, para aí, quando foi preciso fazer uma reforma do sistema prisional e que tinha escândalos de tortura organizada, à americana, não é? Coisas daquele jeito, e que depois foi preciso nuancear devagarinho para que não fosse assim tão miserável. Não sei agora qual é a situação, mas imagino que o problema das prisões é que elas têm vários níveis de segurança, não é? E os últimos níveis de segurança, a tortura tem que ser, é a diferença que faz. É uma tortura mais intencional do que a outra dos outros regimes mais mansos, em que a tortura não é tão intencional ou não é obrigatória. Mas essa tortura então está sempre presente em todos os níveis.
Epá, vamos lá ver, a definição de tortura é um bocadinho complicada se for em um tribunal, bom, mas se considerar tortura aquilo que acontece, por exemplo, à entrada da prisão para as visitas, que são apalpadas indiscriminadamente, mulheres, não é? exatamente, quer dizer, isso são coisas completamente aberrantes, Sim, que são legais e que a pessoa entra sozinha com outra pessoa ao lado e depois queixa-se a quem, quer dizer, e alguém liga alguma coisa a isso, quer dizer, nisso não... E portanto estão sujeitas ainda a uma pressão enorme que é, se refila vai embora, portanto, não faz a visita e por aí fora. Até a questão verbal. Muitas vezes a forma de comunicar com as pessoas, a arrogância. Já nem vou para a questão do palpar, até mesmo a questão da arrogância. Eu já assisti isso, tanto com a minha sogra como com a minha esposa. E pá, que é vergonhoso, é uma coisa que me incomoda bastante. As pessoas estão fragilizadas, que já estão todas a viver Pá, como é óbvio. E que não são criminosas, neste caso. As visitas não têm nada a ver com o crime. Não é? Exatamente. Ou se calhar têm e todos temos a ver com o crime, quer dizer, isso agora depende das interpretações. Mas quer dizer, começando num aspecto evidente para toda a gente, que é as prisões são para cumprir pena. Ok. E se as prisões são para cumprir pena, teoricamente, na lei liberal diz que a pena é o isolamento da sociedade. Okay. Essa lei depois é nuanceada porque quando fizeram isso, no princípio do século XIX, o que acontecia é que as pessoas morriam em quantidades brutais. De maneira que começou-se a fazer reformas prisionais no sentido de evitar que as pessoas morram que nem tordos. E é isso que é a reforma prisional. É dizer como é que a gente consegue manter as pessoas presas e vivas ao mesmo tempo, pelo menos de uma maneira que não seja escandalosa. Continua a haver uma taxa de mortalidade dentro das cadeias muito mais alta que cá fora. Sim. No caso português, ela é tipicamente o dobro das outras prisões na Europa. Okay. Em Portugal é o dobro do resto. É, tipicamente. Mas devido às condições... devido a tudo, quer dizer, não há nenhum estudo sobre as causas eficientes disso, mas quer dizer, alguma coisa está a matar as pessoas, não é? E mais do que nos outros países, portanto, isto vale o que vale, quer dizer, mas na verdade em todos os países a população presa tem uma taxa de brutalidade mais elevada do que cá fora, como tem uma taxa de suicídio. Normalmente o suicídio é a preocupação, porque no suicídio há uma ação que não pode ser responsabilidade direta, pelo menos imediata, do sistema, mas ao mesmo tempo é aquela que o sistema assume como sua responsabilidade, porque as outras não assumem. Okay. Não é? E, portanto, simplesmente, quando alguém se queixa de que assassinaram uma pessoa dentro do estabelecimento prisional, tipicamente as respostas judiciais são ridículas mesmo. Ridículas mesmo. Tanto que há aí três pessoas que morreram faz agora uns 3 anos ou 4 anos, já não me lembro, e as famílias andam... Aqui no EPL. No EPL. E as famílias insistem nesse aspecto. Mas são aquelas famílias, por razões muito particulares, que resolveram insistir e que estão em condições de insistir, porque a generalidade das pessoas que morrem nas prisões, seja por homicídio, seja por suicídio, outra coisa, não têm sequer familiares capazes de velar por elas, como não tiveram durante toda a vida. E este é outro aspecto. Existe uma causa... Isso leva-me a uma questão que é... Uma pessoa, quando vai presa, está ciente dos seus direitos? Do que é que pode ou não ser feito dentro da cadeia? Eu acho que cá fora a gente também não está ciente dos nossos direitos, por exemplo. Ainda ontem foram presas 2 pessoas que, sem saber ler nem escrever, e portanto, houve quem reclamasse os direitos, e depois aparece uma polícia de choque a fazer espetáculo para dizer que quem manda aqui são eles e tal. E isso acontece vulgarmente, sobretudo em relação a certas populações ou certo tipo de posições políticas. Claro. E portanto, quer dizer, não se pode dizer que não se sabe ou que não. Simplesmente, quando há algum escândalo maior em relação às polícias, aparece o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a dizer que as polícias são coisas intocáveis. Há uma história engraçada que vos quero contar sobre... Estava numa aula sobre violência e então veio a polícia à baila. E era uma aula com estudantes internacionais e houve uma senhora que se levantou e disse: eu
perdi a confiança na polícia. Ela era grega, estamos a falar naquela altura das convulsões na Grécia, pá, e ela disse, pá, eu a partir do momento em que estava na rua para dizer eu não quero passar fome, eu estou a ver cá suicídios na rua e que não pode ser, pá, e a polícia veio bater contra nós e eu percebi que eles não estavam a defender o povo, eles estavam a defender alguém, o Estado, quem manda neles, etc. E tal. Por acaso é surpreendente que a polícia obedeça a quem manda neles. mas, na verdade, foi uma surpresa para essa senhora que houve um momento na história do seu país e dela própria que ela descobriu. E eu perguntei, mais alguém alguma vez viveu esta circunstância? E houve outra senhora que se levantou e disse, eu também vivi isso, mas foi na Turquia. Na Turquia havia um jardim lá em Istambul que estava a ser destruído, ou estavam a querer destruir para montar lá uma construção, e aquilo deu um movimento fortíssimo de proteção da ecologia e tal. Eu, por acaso, quem lá for ver o jardim vai ver que não há muita ecologia, mas enfim, mas foi uma atitude política que tem a ver provavelmente muito menos com a ecologia e muito menos com outros valores políticos, porque aquilo foi uma praça onde aconteceram encontros violentos de políticos, pá, e portanto de que não se podem falar, porque aquilo é a Turquia, mas serviu então a ecologia para cobrir aquilo, pá, e de facto o governo teve que recuar, e nessa altura ela disse, eu também percebi o mesmo, que a polícia não estava ali para nos proteger. Mas os outros colegas, estamos a falar de 30 pessoas, de várias nacionalidades, pá, nenhum deles tinha vivido essa circunstância. Ou seja, a compreensão de um fenómeno tão óbvio como a polícia obedece a quem lhes manda é uma coisa extraordinária, mas a malta acha que não. Acha que a polícia está lá para cumprir um serviço cívico qualquer, para proteger as pessoas em geral. E, portanto, isto é extraordinário como... isto tem muito a ver com o contrário do abolicionismo, não é? A ideia de abolicionismo era uma coisa generalizada, como vos disse, a seguir à Segunda Guerra Mundial, até para aí aos anos 80, em que o futuro, o ano 2000, já não havia... necessidade de haver... Já não havia... Não, já se tinha acabado com as instituições concentracionárias. A liberdade haveria de vingar. A liberdade haveria de conseguir fazer-se. E, de facto, haviam sociedades, comparadas com as de hoje, muitíssimo mais livres. Eu não estou a falar de Portugal, mas estou a falar, por exemplo, de Inglaterra ou da França, sobretudo de Inglaterra na altura, que vivi espantado o que era a liberdade na altura. Hoje em dia, a Londres que eu conheci da liberdade é uma Londres de vigilâncias extremas e a vitória do CCTV mas isso em todas as cidades exatamente, e de gente completamente desvairada, pá, com medo de tudo, não é? Uma sobrinha minha teve que se vir embora para ter um filho, porque não conseguia ter um filho em Londres, porque a malta desconfia de uns dos outros, não é? Portanto, portanto há um ambiente securitário que não começou agora, mas que tem-se vindo a agravar, e há de continuar a agravar-se mais há alguns tempos, que agora está numa fase mais guerreira, belicista. Há de ser pior antes de mudar. Há de ainda ser pior antes de mudar, mas é uma coisa muito antiga, é isso que eu estou a chamar a atenção. É que, a seguir à Segunda Guerra Mundial, havia um espírito de abolicionismo mais positivo e este aqui não. E mudou. Portanto, ou seja, o que mudou foi o ambiente, foi o clima. Então faço a seguinte pergunta. As prisões fazem parte de algum do tal processo de política do medo ou não? Com certeza, certo. Sim. Há uma política do medo que passa muito além da prisão. Claro. A prisão é o... Se houver um fio de prumo que organiza a sociedade moderna de uma maneira hierarquizada, sim. O peso do prumo é as prisões. Então as prisões, podemos dizer que as prisões existem para demonstrar que o Estado está a fazer algo. Não, as prisões existem para intimidar. Quer dizer, tu podes ir preso. Tu podes ir preso. E, portanto, isso em certos bairros é muitíssimo claro. Há descrições antropológicas de bairros populares em que se descreve muito bem a opção dos jovens. Os jovens têm que decidir, ou vão passar uma vida de merda a trabalhar como os pais, em embebedar-se na taberna e bater na mãe, ou, enfim, há casos melhores, claro, mas estou a caricaturar, ou então, pá, fazem uma coisa que é, vão fazer uma festa durante 3 ou 4 anos, depois vão para a prisão, ou matam-se, ou outra coisa qualquer. E há muita malta que opta por viver 3 ou 4 anos e que se lixa o resto, não é? E essa opção é uma escolha que as pessoas têm que fazer.
Não é? Pronto, depois há outra malta, que uns vão pela vida religiosa, outros vão pela vida do ativismo, quer dizer, há outras vidas, evidentemente. Mas esta opção entre estourar a verga agora e que se lixe tudo e borrifo para a lei porque este gajo, ou alinhar no sistema para, que é miserável do ponto de vista da perspectiva de vida, são opções. Agora, o que acontece é que cada vez mais a classe média também se confronta com esta opção. Ok. Ou seja, a partir do momento em que estudar deixou de ser uma garantia de uma vida um bocadinho melhor, mobilidade social, sim. As opções das pessoas reduzem-se muito. Claro. E as pessoas perguntam, sobretudo a malta mais jovem, perguntam o que é que eu posso fazer da minha vida? E as opções começam a ser diferentes daquelas que eram antes. Antes havia a perspectiva, porque aqui em Portugal as coisas também foram um bocadinho mais atrasadas que noutros países, não é? Porque nós ainda em 2008, 2010, ainda havia a ideia de que se o gajo for para a universidade, se portar bem, vamos conseguir ter um futuro melhor. Bom, essa perspectiva acabou nessa altura. Noutros países já tinha acabado há muitos anos. Porque também o acesso ao ensino superior foi muito anterior e tal, e por aí fora. E, portanto, as opções que eu vos falei há pouco, ou quer dizer, um gajo alinha numa vida ranhosa, ou então temos que inventar a vida, o que significa dar o couro, é isso que significa as manifestações estarem a aparecer na rua, as pessoas que não se importarem de dar o corpo para ter uma casa, para coisas desse género, porque são coisas básicas, não é? Que são coisas básicas. E as prisões é o resultado prático que o Estado alega poder fazer legitimamente para conter todos esses percalços. Também serve para conter políticos, não é? Claro. Também tem função política. Em Portugal, antes do 25 de Abril, usava-se muito para fins políticos. Em Portugal agora usa-se menos, mas em França, ou em Espanha, ou em Itália, ou em Inglaterra, usam-se com muito mais frequência que em Portugal. Sim, o caso da Catalunha é um caso... O caso da Catalunha, o caso do Assange, o caso do gajo italiano que andava à procura porque cometeu um crime nos anos 70, sei lá, são coisas... E a malta, a prisão tem a grande vantagem para o Estado e para o sistema de que a malta não pode falar disso, porque se falares disso ficas colado com os criminosos. Não é? É opaco. E, portanto, vais defender os criminosos. Não é? Aliás, uma das primeiras vezes que intervi junto de uma prisão por causa de uma situação que houve, a primeira coisa que o jornalista veio perguntar é se eu traficava droga. Exatamente. E eu perguntei-lhe... Mas não é preciso, estão lá os guardas prisionais. Eu perguntei-lhe... Exatamente. Mas eu perguntei-lhe quem é que tinha passado essa informação e o homem disse-me que tinha sido a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Uau, ok. Portanto, quer dizer, o Estado sabe perfeitamente como é que atuar... Encontra informação já, ok. Não, mas isso acontece banalmente. A polícia aparece num sítio e bateu numa senhora que estava num autocarro que por acaso era preta, não é? E, portanto, o que é que o polícia diz? Que resistiu às ordens. Foi o que foi dito também ontem na manifestação, que houve resistência das duas... Exatamente, pronto. Então, portanto, a partir daí está tudo explicado. E, portanto, dentro de uma prisão, mais explicações deste género que é algo que existem. No mundo do futebol, os excessos policiais. Mas essa é uma das coisas... Mas o futebol é um mundo à parte, porque as pessoas não... Não tem... Quem não... Sim. Mas, se calhar é um pouco... O futebol, ou como nas questões das prisões... Quem não conhece minimamente esse mundo aceita eles realmente também estão a pedi-las. Estão lá, é muito comum. Eu lembro de há bastante anos, quando é que foi aquela que houve excessos policiais no Chiado, uma manifestação que subiu pelo o Pedro Vieira, chegou... Foi também, por altura 16, também 15. Do bailout. Não, antes disso, foi antes. Por altura da eu lembro daquela carga policial. 2011. E ter ouvido pessoas conhecidas meus a dizerem, mas também estavam-se a manifestar ali, que já podiam ter ido para casa. Esse, que será ou não só a tradição ainda ditadura ou uma herança de se compreender sempre, há uma tentativa sempre excessiva de compreender. Os países democráticos o argumento é o mesmo. É o mesmo também, eu também acho que sim. Eu acho que é mais aquela questão... Eu fico quando dizem, realmente a polícia está a fazer o trabalho dela, quer dizer... Mas o direito a estar na rua é um direito muito complicado, tem que se conquistar, não é? Quer dizer, estar na rua era uma coisa que faziam... as aldeias, não é? As aldeias viviam na rua, as pessoas sentavam-se à porta e sentam à porta para conviver e tal. Na cidade, fazer parte da praça, a praça é um poder, não é? Portanto, é um exercício de poder.
E, portanto, isso sempre foi muito complicado e é possível. Por isso é que as manifestações têm alguma importância. Conquistar a rua é alguma coisa. Agora, a partir do momento em que há automóveis a passar de um lado para o outro, sim, e fazer uma manifestação incomoda os senhores automobilistas, percebemos que há aqui um problema. A cidade já mudou bastante. Sim. A cidade agora, no caso em Portugal, mas em muitos outros sítios já são, como é que se chama, Disneylândias, não é? Sim, sim. E portanto a malta vai se manifestar aonde? Na Disneylândia. Para a Disneylândia fazer uma manifestação é complicado. Portanto, a situação muda, portanto, as circunstâncias, o tomar a rua é um ato cívico ou é um ato de desobediência civil? A desobediência civil, por exemplo, é criminalizada, não é? Embora seja criminalizada, embora não haja base legal para a criminalizar, e portanto arranjam lá uns pretextos para que as pessoas não possam estar sentado no meio da estrada. Mas porquê é que não pode estar sentado no meio da estrada e tal? E portanto houve uma lei para criminalizar porque depois ofende o trânsito, impede o trânsito e passou a ser criminalizado. Sim, mas não havia trânsito sequer. Então como é que é? Pronto, tudo isto joga-se em tribunal e depois acaba por ser as pessoas serem condenadas por não terem obedecido à ordem. E isso é que é o grande motivo. Portanto, as prisões são coisas que saem das próprias prisões. Não é? Dentro das prisões treina-se, usa-se o exemplo daqueles que não devem, a quem a sociedade devia repugnar, porque são pessoas que não são da natureza, são pessoas malucas da cabeça, não é? São pessoas que não sabem comportar-se, são pessoas que não ultrapassaram as linhas vermelhas, como agora se diz, que portanto têm que ser castigadas. Muitas vezes não é porque sejam más pessoas, é só porque é preciso satisfazer os sentimentos das vítimas, não é? E porquê é que não se procura reabilitar essas pessoas dentro das prisões? Porque a lógica, supostamente existe aquela lógica de reinserção, não é? Existe uma lógica de reinserção exatamente na altura em que se põem os gajos isolados da sociedade. Parece-me isso lógico. Parece isso lógico. Por acaso é curioso, porque havia uma Direção-Geral dos Serviços Prisionais e havia uma outra direção que começou por ser Instituto de Reinserção Social. Foi o Menezes Pimentel, um ministro do PSD, que a instituiu e que disse que o Instituto de Reinserção Social é um contrapoder em relação à Direção-Geral dos Serviços Prisionais, precisamente no sentido de reinserir as pessoas que enfim, têm problemas com a justiça e arranjar formas delas. Esse Instituto de Reinserção Social nunca reinseriu ninguém por uma razão simples. Os funcionários nunca saíram do edifício, quer dizer, não tinham autorização, não sei se não tinham recursos, não lhes apetecia, não faço ideia do que é que aconteceu, mas não saíam. E faziam relatórios para os senhores juízes a dizer que aquele senhor se porta mal, o outro se porta bem, o outro tem uma vida, sem nunca sequer terem visto que a pessoa ou mal terem feito qualquer coisa. A partir de determinada altura passou a ser, aquilo era tão ineficaz, digamos assim, que passou a ser uma direção-geral. Deixou de ter a ambição de ser um instituto, passou a ser uma direção-geral e depois, mais tarde, veio-se a juntar com os serviços prisionais. Okay. Portanto, agora está lá, é o tal problema da reforma. É que, de facto, quando se pensa que as prisões estão mal, a primeira coisa que se diz, então vamos recuperar os desgraçados, os miseráveis que lá estão. O problema não é esse. A maior parte dos miseráveis que lá estão não são recuperáveis. Okay. Não são recuperáveis porque muitos deles querem lá continuar a estar. Querem continuar a estar porque a vida deles é uma coisa miserável que não tem solução. Nunca houve futuro, nunca houve a ideia de futuro, não é? Da manhã. Não tem. Metade da população portuguesa é pobre, não é? Depois, metade dessa população recebe apoios do Estado para passar o nível da pobreza a seguir. Portanto, vamos lá ver. Nós somos uns privilegiados, estamos aqui a falar, temos umas máquinas à volta, imaginamos que pensamos, etc. Mas há aqui um problema, nós não conhecemos essas pessoas. Nós não conhecemos as pessoas e ninguém quer conhecer. Eu sei porque sou sociólogo e quis conhecê-las. E elas querem esconder-se, porque têm vergonha daquilo que são e porque sabem que o que vão fazer a seguir não é melhor do que fizeram antes. Portanto, esse estigma vai estar sempre marcado. Ou seja, é possível... Eu falei do fio de prumo da sociedade. A sociedade... Repara, nós temos uma sociedade hierarquizada. Okay. Para dizermos que uns são melhores que outros, temos que ter um problema. Quem é que está no fundo? Ok, claro. E esse fundo é criado institucionalmente. Claro. Por isso é que se paga balúrdios para ter prisões. Tipicamente, um preso custa 3 salários mínimos. Não é? E, portanto, esse peso, esse dinheiro é pago para esse efeito.
Não é pago para pôr as pessoas a funcionar bem. E muito menos para as reinserir. É pago para as manter presas a penar. E elas próprias estão convencidas... Para exemplo, não é? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo Sim, de que outras pessoas, estão em melhor estado. nomeadamente aqueles que nos bairros populares querem ir trabalhar, que esses têm legitimidade moral. Esses que querem ir trabalhar têm legitimidade. Os outros que querem viver, mesmo que isso seja um bocado descontroladamente, esses não têm direito, esses podem ir para a cadeia. Eu trago aqui um pequeno detalhe que o António contava antes, quando estávamos a jantar, que era sobre a questão do querer estar lá, ser tão difícil sair daquele mundo, porque realmente as perspectivas são poucas. Quando falávamos sobre a questão da fuga da prisão. Eu senti isso numa das chamadas telefónicas, eu senti isso. E ele a ponderar essa hipótese, às vezes, ou ponderar um género de um desabafo, tipo, percebes? O que é que vou fazer lá para fora outra O que é vez? que eu vou fazer lá para fora outra vez? Yeah. Ou, tipo, imagina, tinha estado a discutir com a esposa, se é para isto, não, eu prefiro estar aqui. Já aconteceu isto, estás a ver? E isto a mim é que me assusta-me bastante, estás a ver? Assusta-me. E a pessoa que ele... Eu procuro sempre, eu senti sempre ao longo destes 3 anos que aquilo não era para reinserção, nada. Ele não ia sair melhor do que aquilo que entrou. Ou pelo menos ia manter ali aquele nível. Não. Eu acho que vai sair pior. Estás a ver? Sinto mesmo isso. E falo isto abertamente. Eu acho que vai ser uma pessoa um bocadinho pior do que aquela que entrou. E acho que ele cometeu um erro, está a cumprir uma pena. E acho que estes anos que ele está a viver lá é um castigo doloroso, é demais. É demais, acho eu. Mas pronto, mas isso porque também é um castigo muitas vezes para a família, para todo um contexto familiar. Para quem tem contexto familiar é também para todos. Sim, porque o António falava que muitos das pessoas que vivem no sistema prisional são pessoas que foram sozinhas, que foram deixadas, não é ao abandono, mas pronto, um bocado desligadas. Eu nunca senti isso da pessoa que me é próxima, percebes? Nunca senti isso. Percebo que a gente não pode generalizar, é óbvio, como é óbvio, mas sinto que estes 3 anos o tornaram uma pessoa pior. Okay. Está a ver? E isso aí, a mim é que me preocupa. Quando devia ser o contrário. Acho eu que o sistema prisional devia procurar de alguma forma... Mas não tens tempo, até podes estar muito tempo sozinho, mas não tens muito tempo a pensar... Ou seja, para fazer reinserção também era preciso pensar sobre o que é que cometeste, não é? Sobre o crime, os moldes... João, ele não consegue falar com a tutora... Isto não está feito, para isso. Imagina, ele teve um AVC, teve um AVC dentro da cela. E o barulho que os outros presos faziam, os guardas prisionais não quiseram saber. Calem-se. Vamos, o homem está deitado. Calem-se. E foram dar com ele de manhã. Percebes? Isto tudo é super desgastante até para ele. Por isso é que o António há bocado falava da taxa de suicídio e a mim não me surpreende nada. Não me surpreende porque eu acredito que muitas das vezes lhe tenha passado isso pela cabeça. Porque eu não quero que ele se sinta um fardo mesmo para a família. Não, eu quero que ele procure sair, e voltar a trabalhar, mas vai ser difícil. Qualquer reinserção social dos presos é à custa da sociedade, à custa de quem o recebe cá fora. Discretamente, porque é muito difícil alguém que esteve preso dizer: olha, eu estive preso, agora saí, arranjei-me qualquer... Não funciona assim, não é? Claro. E portanto, se não tem apoio familiar, de amigos, etc., é tramado. Se tem apoio de amigos, também pode ser tramado, porque muitas vezes os amigos tramam essas pessoas porque apanham na fragilidade e fazem todo o tipo de tropelias. E portanto, não é por acaso que há 60% de reincidência, ou seja, 60% das pessoas que estão na prisão voltam à prisão regularmente, e isso é mais ou menos um número geral em todas as prisões. Isso funciona assim, embora seja possível. Há estudos que mostram, otimisticamente, creio eu, que 30% portanto 20% dessa taxa podia ser evitada, ou seja, se houvesse uma reinserção social a funcionar a sério, continuada. Mas a reinserção fora, claro, ninguém faz reinserção dentro. Fazia-se. Na altura da reinserção social havia a intenção
de haver uma reinserção que começava a ser preparada dentro da cadeia, dos últimos meses de sentença, começava a haver uma intervenção da técnica de reinserção social para comunicar com a família, para ver se arranjava emprego, para ver se as pessoas tinham casa, etc. E isso acabou precisamente na altura em que se fundiram as direções gerais e que foi um abandono dessa teoria, que também era uma teoria, porque na prática as coisas não funcionavam nada bem. E também poderiam, e muitas vezes também vemos isso no próprio discurso político, e temos um exemplo de alguém que está agora no governo que até sugeriu que eles podiam ir limpar matas e podiam... Ou seja, existe sempre aquele... Escravatura. Enfim, enfim. Não, isso começou no século XIX, uma das primeiras cadeias que foi imaginada era exatamente para isso. Okay. As pessoas trabalhavam e estavam caladas todo o tempo. Okay. E depois as pessoas morriam também bastante e portanto começaram a nuancear isso e portanto hoje em dia tipicamente deixou, da mesma maneira que a escravatura se transformou em assalariado, também na prisão de alguma maneira a liberdade para trabalhar para o valor que eles recebem. Por exemplo, neste caso específico de Pinheiro da Cruz, onde há trabalho de vinha e eles até mel fazem, portanto fazem mel, fazem vinho, fazem muita coisa, pão para vender, fazem muita coisa. Aliás, eles têm uma loja biológica logo à entrada e tudo. Só que para receberes 20 ou 30 pós por mês, estás a trabalhar quase 8 horas por dia. Mas estás preso, tens que trabalhar. Sim, mas as coisas não são bem assim. Não é obrigatório trabalhar. Não é obrigatório trabalhar. O que acontece é que entre não estar a fazer nada e fazer alguma coisa, as pessoas vão fazendo. Além disso, depois fica com a esperança de que aquilo seja contado para não sei o quê. Por exemplo, no Brasil, conta-se se tu fores trabalhar ou se fores estudar, os gajos descontam na pena e tal. Portanto, quer dizer, mas tipicamente, hoje em dia, não se obriga a trabalhar. Mas agora pagar também é difícil. Pagar também é difícil. Embora a lei portuguesa, nomeadamente, diga que as condições de trabalho dentro da prisão devem ser iguais às de fora, evidentemente não é esse o caso. Agora, há uma pergunta que se calhar quem nos ouve e que nós também às vezes pensamos, que parte do preconceito, não é? Então, mas agora vamos deixar todos na rua, ou seja, se calhar a crítica mais comum ao banditismo. Então, e o que é que fazemos com aqueles criminosos que são mesmo criminosos, que são mesmo crimes de sangue? Vamos lá ver. Se fosse assim... Porque essa será a grande fragilidade que é apontada. Eu sei, mas isso é um problema, é o tal problema do abolicionismo, quer dizer, não vale a pena a gente estar a discutir, porque isso não é discussão nenhuma. Ou seja, havia um tempo em que a gente achava que os prisioneiros estavam lá dentro por razões sociais e que, portanto, era a sociedade que era obrigar culpada e, de alguma maneira, tinha que se evitar que eles fossem para dentro. E essas medidas, através do Estado Social, estavam a ser cumpridas. Portanto, havia hospitais, havia creches, havia escolas e tal. E, portanto, quando todo o sistema do Estado Social estivesse a funcionar, não haveria necessidade de haver presos, porque as razões sociais que os levariam lá estariam acabadas. E iria eliminar tudo. Sim. Ora bem, quando a ideia de Estado Social se transformou noutra coisa e se diz é muito caro, não dá para todos, portanto só os pobres, claro, têm que ser visto garantias, mas os ricos, esses não têm direito a serviços universais e, portanto, quando foi destruído a própria ideia de Estado Social, a própria ideia de igualdade das pessoas perante os serviços públicos, quando isso foi começando a ser destruído, é um problema ideológico, uma questão ideológica. E, portanto, as pessoas depois, na altura, não perguntavam, enfim, também perguntavam o que é que se faz com os criminosos. E a polícia não respondia, como hoje não responde, não é? Porque a polícia nunca foi à procura de como é que os crimes eram cometidos. Porque é que os crimes eram cometidos? As polícias vão à procura de quem é que culpar pelos crimes que foram cometidos. E é assim que se julga também nos tribunais. Quem foi a pessoa que, em última instância, intencionalmente cometeu um crime. Isto quer dizer o quê? Acha que aqui o porquê é fundamental? Com certeza que era. Se, por exemplo, vamos aos casos de droga. Porquê é que há droga a circular ilegalmente? É porque o sistema legal de controle de droga não funciona. Mas não funciona porque não quer que funcionem. Há uma lei que já se sabe praticamente desde que começou a funcionar que não funcionava, porque já havia a lei seca que também não funcionava, ou seja, que corrompia o sistema político, que fez todo o tipo de tropelias no sistema político americano, e depois foi
inventado exatamente a mesma lei para se aplicar à droga. Às drogas ilícitas, que nem são todas, como sabem, as drogas são as drogas estrangeiras. Para quê? Para culpar os estrangeiros, não é a primeira vez que se culpam os estrangeiros, era para culpar os estrangeiros de que usam aquelas drogas e depois aquelas drogas. E o resultado prático foi um desastre. Foi um desastre para a saúde pública, um desastre para a criminalidade, mas uma sorte enorme para os polícias, que ficavam cheios de trabalho e que ficaram com uma atividade enorme, não tanto para resolver os crimes, mas para andar atrás da cenoura ou do pau que a própria lei lançou. E, portanto, quando a gente quer saber porque é que os crimes existem, evidentemente que a polícia não tem autorização sequer para ir atrás disso. De tal maneira isso é que às 2x3, há uns anos atrás, soube-se, há uns anos atrás, eu fazia parte de uma associação e telefonaram-me a dizer, pá, escandalizados. Pá. Sabem quem é que manda na droga, no tráfico de droga em Portugal? Quem? É o diretor, pá, do combate à droga da Polícia Judiciária. Como é que se chama esse senhor? Eu não sei, mas é ele. É ele. E eu digo, pá, eu falei com os meus colegas, pá, o que é que a gente faz disto, não é? E lá fomos falar com um advogado que a gente sabia que estava a tratar de assuntos lá com a Polícia Judiciária e dissemos, olha, passa-se isto, eu não sei quem é que é de fazer disto, eu não sei quem é o senhor, mas quer dizer, não deve ser difícil de identificar, pá, vejam lá o que é que se pode fazer e tal, e o advogado foi lá saber o que é que se podia fazer e veio dizer, olha, não há nada a fazer, pronto, e assim foi. Passado uns anos, pá, não é que o homem é preso, é preso acusado de tráfico de droga, portanto, quer dizer, o homem que estava à frente do tráfico de droga, afinal de contas, é ele próprio traficante. E foi acusado de quê? De corrupção, de ser sido corrompido pelos traficantes. Não, ele era parte do esquema, como é evidente, não é? Como é evidente. E, portanto, tudo isso se passou na tranquilidade da paz do Senhor, porque, evidentemente, não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. E, portanto, há boas razões para que a polícia não queira saber o que é que está por detrás dos crimes. Porque por trás de muitos crimes está a própria polícia, como é evidente. Outros crimes estão, por trás dos outros crimes estão, pá, as condições miseráveis que as pessoas vivem, que as deixam completamente alucinadas e que fazem disparates, pá, por causa disso. Esses assuntos, pois, as desigualdades sociais, o não ter casa, o não ter emprego, os abusos nos empregos. Há dados que mostram uma correlação entre quanto mais pobre o país, maior... Não, há um estudo de um senhor, há um estudo que se chama, já acho que está traduzido para português, não sei bem qual é, aquilo em inglês chama-se Spirit Level. Do Atkinson. É um livro que a gente já recomendou aqui. Exatamente. E esse livro é de facto um livro de referência, porque o que eles dizem é que as desigualdades de rendimento... Isso mesmo. As desigualdades de rendimento coocorrem, as maiores desigualdades de rendimento coocorrem com os maiores problemas das sociedades. Mas o problema das sociedades é a criminalidade, mas é também gravidezes juvenis, suicídios, portanto, quer dizer, não há nenhuma relação, não se consegue estabelecer, não se sabe, melhor dito, qual é a relação, qual é o mecanismo que liga uma coisa à outra. Agora, as sociedades desiguais, normalmente tem mais. Como em Portugal, como nos Estados Unidos, como nos Estados Unidos, que são referências que ele faz, como a Inglaterra, são países que têm mais problemas deste género. Como o Canadá, almost always do better. Richard Wilkinson, Kate Pickett. Exatamente. Isso mesmo, eram dois autores. E isso é muito engraçado porque em Portugal as prisões têm uma característica que é, uma das características que é, têm um tempo real de pena, um tempo efetivo de pena, 3 vezes superiores à média europeia. O que significa que, por exemplo, se passasse a ser normal, a meio da pena, as pessoas saírem da prisão, significa que podia-se reduzir bastante, não digo 2/3, mas metade da população. Reduzir 2/3 porque depois há reincidência. Claro, portanto, claro. Se descontar isso, reduzia-se em metade da população prisional. O que significa uma brutalidade, evidentemente, mas porquê é que não querem fazer isso? Mas porquê é que os juízes não aceitam fazer isso? Porquê é que o Estado não obriga os juízes a fazer isso? Atenção, o Estado pode obrigar o sistema criminal a funcionar de outra maneira e já obrigou várias vezes. Portanto, reduzindo, por exemplo. Quando vocês se forem ver... Mas isso nunca é proposto, é só uma dúvida, isso nunca é proposto pelo Estado, tem sempre que ser o recluso ou o advogado a propor isso ao meio da pena? A nível... É uma questão... Eu não sei dizer. Não okay. sei dizer.
mas há uma revisão, sim, imagino que tenha que ser pedido pelo recluso. Isto para ir ao encontro daquela ideia que se calhar não, eu prefiro ficar cá. Não, os reclusos, mesmo quando preferem ficar cá, que preferem também dar uma voltinha à casa. As saídas precárias são uma coisa que os gajos não perdem, como as visitas, como sair, a possibilidade de sair, isso são coisas que mesmo as pessoas que depois, no fim da pena, dizem não, eu quero ficar cá, também são raras, mas acontece, mesmo essas pessoas, portanto, sair, já falei disso há bocadinho, quando há fugas, normalmente as pessoas fogem para casa. E, portanto, é relativamente fácil sair de uma cadeia. É uma escada. Abre-se a porta e depois sai do outro lado e tal. As pessoas não saem porque não têm para onde ir, a não ser para uma casa, para a casa delas. Não é? E, portanto, quando há uma fuga, os guardas o que vão fazer é ir vão à casa da pessoa e normalmente encontram-na na cama. É uma questão de aliviar a tensão durante um bocadinho, sentir-se um bocadinho confortáveis, é uma questão desse género. Depois voltam, claro, com penas gravadas ou com chatices suplementares e, portanto, arriscam-se a isso. Portanto, é preciso perceber o contexto da generalidade dos presos, que não é... A generalidade dos presos não são os nossos amigos, não. São pessoas isoladas, que têm pouca formação, que foram mal amadas toda a vida, que não sabem orientar-se na vida. E depois, sobretudo depois de estar uns meses na prisão, as pessoas também não sabem orientar-se, mesmo na estrada, mesmo quer dizer, para coisas básicas de orientação, não se sabem comportar, mas também não se sabem comportar do ponto de vista social. E depois não têm apoios. É excessivo dizer que não foram eles que falharam com a sociedade, foi a sociedade que falhou com eles, ou seja, não percebeu... É excessivo, mas não é errado, não é? Ou seja, evidentemente que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que fazem. Mas porquê é que os polícias não são responsabilizados pelo que fazem? Porquê é que os políticos não são responsabilizados pelo que fazem? Porquê é que as administrações das prisões não são responsabilizadas pelo que fazem? Quer dizer, portanto, só há alguns, é o porteiro que é com responsabilidade. É? Lembram-se, houve aí uma morte no Campo Pequeno há uns anos que chocou Lisboa, porque houve um miúdo que tocou num botão e morreu eletrocutado. Quem era culpado? Era o gajo que era reformado e que foi contratado para andar a fazer a manutenção daquilo. Foi o único culpado que encontraram. Portanto, é este tipo de sociedade que produz as prisões e que evidentemente não quer saber do que é que são os crimes. Portanto, quer apenas encontrar um culpado para pendurar num sítio qualquer. Pronto, e as prisões são um sítio onde se penduram. Mas como é que se lida com já o João há bocado falou disso, a questão que é, e os crimes de violência extrema? Eu acho que não são tratados, não é? Quer dizer, os crimes de violência extrema é o quê? Alguém matou alguém. Como é que se resolve isso? Para já, tentar evitar que isso aconteça. Como é que se pode evitar que isso aconteça? É preciso saber porque é que se matou. Há uma coisa que a gente sabe. Mata-se muito por razões passionais. Mas supostamente é uma expressão que não se convém dizer. Não? Porque não é paixão. Porque não torna é a coisa bonita, tipo, por paixão. E não é por paixão. É violência doméstica, se quiserem. Ou os crimes clássicos. Os crimes clássicos. Não, essa gente, tipicamente, vai para a prisão e não causa problema nenhum. Porque são pessoas que tiveram um acesso normalmente um gajo só tem uma mulher e não mata duas mulheres, não é? Ou vice-versa. Estou a ser cínico, mas de facto são problemas que têm a ver com a vida sentimental das pessoas, mas é uma vida de isolamento, de que todos os vizinhos sabem, que podiam intervir e que não se sabe como é que há de intervir. Ainda hoje não se sabe. Não haver intervenção Pronto, ou seja, na esfera privada é muito complicado estar a justiça a intervir nessa esfera. É por uma razão simples, porque nós precisamos da privatividade das pessoas para as pessoas viverem isoladas, não é? Nós precisamos de trabalhadores que possam ser livres para um dia qualquer que tenham que viver no Porto ou em Coimbra, saiam de Lisboa rapidamente ou de outro sítio qualquer. Exato. Portanto, se a sociedade está organizada para produzir trabalhadores livres e disponíveis para qualquer coisa, independentemente do lugar da família, também vai produzir uma privatização dos sentimentos, dos afetos, do controle. Por consequência. Okay. Exatamente, temos uma sociedade que é toda torta do princípio, não é? E, portanto, e depois o que eu estou a chamar a atenção é o seguinte: se a polícia fosse instruída para ir à procura das causas dos crimes, ia encontrar fenómenos sociais
que são a própria estrutura de base, como o patriarcalismo, por exemplo, fenómenos de base que ninguém quer mexer, antes pelo contrário. São a própria base da organização da sociedade. E é por isso que a polícia não tem autorização para ir à procura, nem a polícia, nem os tribunais. Os tribunais, perante um caso criminal, a primeira coisa que fazem é delimitar a cena do crime. E fora da cena do crime não existe nada. Quer saber o que é que existe fora do crime? Não existe nada. Portanto, o que interessa é que o que está ali. E por isso é que é tão importante a intenção do criminoso. A intenção do criminoso é a garantia de que, independentemente das razões sociais que possam estar por trás do crime, ele tinha a intenção, ou ela tinha a intenção, mas normalmente é ele, curiosamente, ou não curiosamente, para fazer o que fez. E, portanto, a intenção, a procura da intenção, e como é que se sabe a intenção? A intenção é a convicção do juiz. E, portanto, estamos todos tramados. O juiz acha que uma pessoa que aparece de fato e gravata não tinha intenção, evidentemente, de matar 10 mil pessoas, que foi o caso, mas um gajo que aparece com o dedo no nariz, esse gajo, evidentemente, é um criminoso de alta estirpe e, portanto, se roubou um bocado de iogurte no supermercado, tem que ir preso. E este tipo de fenómeno, eu estou, evidentemente, a caricaturar, mas estou a falar de uma coisa que toda a gente sabe que é verdade. Não é? Sim. E, portanto, as prisões têm uma função social. Essa função social é construir uma base de estigmatizante da sociedade para que todos fujam dela, para que intimide toda a gente, de modo a que as pessoas queiram, prefiram trabalhar, mesmo em empregos de merda, como diz o outro, mas não caiam na desorientação que depois pode ser, conduz ao crime, ou seja, conduz a ser confrontado com a polícia que lhe pergunta o que é que o senhor está aqui a fazer. Ainda antes no jantar falámos sobre essa questão, e que também não é desvalorizável, e o António comentava isto, a nossa herança judaico-cristã, que a ideia de pena, de consequência do nosso gesto começa a crime, e portanto vais ter que lidar com isto, e há pressão social, ou seja, não é, o peso da religião também não é dissociado também desta equação. Sabes que uma coisa que eu conheço nas prisões, não conheço muito de religião, que não sei dizer muita coisa, mas sei que a religião é uma maneira de fugir à tortura prisional. Okay. Exatamente no sentido que estás a dizer. Ou seja, isto é um desafio, é uma como é que chamam? O Deus fez-me, está-me a mandar um desafio por a privação, sim. E eu tenho fé. E há gente que sai da prisão cheia de fé, não sei qual é o resultado prático disso, mas sei que isso acontece. Mais geralmente as pessoas saem com a ideia de que vão ser pessoas muito melhores quando saírem, mas 60% e tal de reincidência mostra que é difícil, não é? É difícil porque as pessoas têm que sobreviver. Há explicações muito simples. O gajo sai desorientado, não tem apoio, chega ao pé da família e diz: agora tens cá mais uma boca. E a mãe diz: tu és muito simpático, mas se arranjasse um dinheirito ajudava aqui a casa que já está mal e tal. E ele vai arranjar onde sabe. Pronto, quer dizer, é tão simples como isso. Voltando à rede de contactos, provavelmente que o levou àquela vida, etc. Vai para a construção civil, ou vai para outro, ou vai para o tráfico de droga diretamente, ou vai para coisas mais ou menos clandestinas, atividades mais ou menos clandestinas, onde evidentemente qualquer líder de gangue sabe apontar que foi este gajo que fez o crime. E, portanto, a organização que liga a polícia aos criminosos existe, ou seja, os informadores da polícia que sabem onde é que estão os criminosos e quem são os criminosos. É muito fácil dizer que alguém que saiu da prisão fez um crime. Claro. E alguém que tem essa situação muito dificilmente se poderá defender. Sim, fica mais vulnerável, claro. E, portanto, toda a gente sabe que quem está na prisão nunca cometeu crimes do ponto de vista deles. E, portanto, porque tem que se defender. É o direito legítimo que têm. Claro. É o direito, curiosamente, quem é arguido tem o direito de se defender. Mas essa presunção de inocência e defesa só funciona para a malta que tem papel para arranjar advogados. Claro. O resto da malta não funciona coisa nenhuma. E mais curiosamente do que isso, as pessoas ficam mesmo convencidas que são criminosas quando são presas.
O que também não ajuda muito ao futuro deles. Se eu sou criminoso, já que sou criminoso, aquilo chama-se Universidade do Crime, não é por acaso. Não é só por razões práticas, é também por razões mentais. Já que eu sou criminoso, deixa-me lá comportar-me como um criminoso. Quer dizer, é uma coisa bastante o banal. tal peso que existia antes, que era não te desgraças, não vais preso, trabalha. Se já se sente que se falhou, a pressão era Vocês talvez já tenham reparado que às vezes há jornalistas que vão aos bairros populares e perguntam a miúdos de 10 anos o que é que vai ser a tua vida para a frente. E há gajos que dizem eu quero ser criminoso. Não é? O que é que isso significa? É que, de alguma maneira, por alguma experiência, provavelmente não deles, eles já sabem que a outra alternativa, que é ser uma pessoa decente e tal, e dizer ao jornalista que eu sou santinho, não lhe apetece dizer, e desafia-o fazendo isso. De resto, os rappers são conhecidos por fazerem esse tipo de coisas, não é? E ninguém os leva a mal, toda a gente os compreende, porque é assim. Ou seja, as alternativas não são muitas. As probabilidades são baixas. E as probabilidades de a gente ser feliz cumprindo a lei são poucas. E, portanto, em certos contextos, sim. Em todos os contextos. Os administradores, se cumprem a lei, também não são felizes. Portanto, o problema é que eles podem fazê-lo. O José Cimento Fernandes diz que no bairro onde ele cresceu só tinha havido 3 licenciados em todo o bairro, não era? A probabilidade era muito, muito baixa. Sim. Mas ainda agora estava a falar e eu para cá, para o caminho, vinha a ouvir o episódio com o Cadi. E a certo ponto nós falamos desta questão dos rappers, de só ser a ostentação, a apologia ao crime. Estávamos a falar até do primeiro álbum do Cadi e daquela vertente social dele, e que agora é só passa-se ver, ou as pessoas só querem consumir este bling bling dos carrões. Do ouro. Não dá uma grande rima dizer que estudei depois de trabalhar e custa muito. Se calhar não vende tão bem, não é? Pelo contrário, essa ideia da riqueza. Isto está sempre ligado. Mas é a apologia. É a apologia, estás a ver? Sim. É a criação da fantasia. Eu estava a pensar nesta questão toda também de. Há uma das entrevistas ao António em que é referido. Muitas vezes os políticos, ou quer sejam ministros, quer estejam na prisão, dizem já visitei a prisão, essa ideia de passagem transitória, já lá estive, mas que não sabem o que é que se passa lá dentro. Eu diria que esta é a questão. E as poucas vezes que se fala de prisões, porque a verdade é que fala-se pouco, não é? Ou seja, eu até ter convivido primeiro com o Zé João, irmão do amigo, e depois... Agora, e não é conviver, ir ouvindo relatos, a maior parte das pessoas não tem noção do que é que se passa nas prisões. Então, das coisas que mais me arrepiou foi o fecho da primeira visita, é o fecho da porta. Okay. O barulho. Porque eu também cresci num bairro popular e acho que nunca me preparei para aquilo mesmo, estás a ver? Quando a porta fecha e tu, agora vais ficar aqui 1 hora e tal. E tu é que percebes, é o baque mesmo. E há bocado estamos a falar das assistentes sociais, assistentes de reinserção. Eu duvido mesmo, que elas tenham feito trabalho de campo, ou seja, de ir aos locais. Eu duvido muito disso, e é aí que vais chegar, não é? Não, por acaso ia pegar mais no sensacionalismo que existe quando se fala de prisões. Sim. Ia fazer era mais nesse sentido, mas podemos seguir, mas porque as poucas vezes que se fala de prisões foi durante 5 dias as televisões estiveram à porta dos judeus, estiveram não sei o quê, com pessoas que percebem zero sobre prisões a comentar, eu acho que ele fugiu porque não sei o que mais, eu acho uma escada, com zero conhecimento sobre a questão. Mas é sempre pela vertente, repara, da segurança. É uma questão securitária e uma questão também que nunca se pergunta também aos próprios presos as condições em que estão. Mas também o António há bocado referiu que muitos dos presos já estavam habituados. Não, muitos dos presos escondem-se. Sim, também há isso. Eu acho que às vezes falta mesmo a visão de alguém que tenha estado realmente, por acaso, não sei se foi a CNN ou o que foi, que falou até com uma pessoa que esteve detida há algum tempo. Mas às vezes falta aos presos também se abrirem. Isto não é só neste assunto, mas é em todos. Às vezes, se nós não damos, muitas vezes falamos da questão dos grupos e não sei o quê. Se tu não dás, se tu não falas, crias as narrativas, acho eu. Não sei. Houve SIC fez uma reportagem, foi uma série de reportagens de uma jornalista, Sofia
Bom, agora estou a faltar o nome dela. Sobre prisões. Uma coisa devastadora. Enfim, ela entrevistou presos, entrevistou guardas, entrevistou advogados, etc. E contou, portanto, eram os esquemas de corrupção dentro da prisão, como é que comprava-se as saídas precárias, comprava os telemóveis, as drogas, essas coisas todas e tal. E isso foi tudo transmitido. E teve impacto, sobretudo, na Direção-Geral de Serviços Prisionais e no Ministério da Justiça, que a criminalizaram por causa disso. Ou queriam criminalizar, mas... É ela? É ela, claro. Claro. E, portanto, quer dizer, a sociedade não quer saber disso. Não é? Esse é que é o ponto. Portanto, ou seja, isto, quando foi do abuso sexual de crianças, veio-se a saber que, após o escândalo, que demorou 2 meses, 2 meses ou 2 anos, 2 anos a funcionar, já se vieram a lume notícias anteriores que já contavam a história. Claro. Já contavam a história. O problema aqui é saber se as pessoas, e voltamos ao abolicionismo, se as pessoas estão dispostas a dar sentido, a dar seguimento a certo tipo de conversas. No caso das prisões, a partir dos anos 80, a ideia de que iam acabar as prisões mudou completamente de figura e passou-se a achar que os criminosos tinham que estar na prisão. Se só os criminosos de sangue, por exemplo, como dizem os liberais, deviam estar na prisão, estavam na prisão para meia dúzia de pessoas. Não é? Isso já resolvia muito o problema das prisões. Quer dizer, meter na prisão quem matou é líquida. Os próprios que mataram aceitam isso na boa. Não é? E, portanto, esse não é o problema. O problema é que as prisões são utilizadas para fins políticos. Políticos não necessariamente no sentido partidários, sim, de intervenção de gajos que estão a falar, sim, mas para políticos no sentido do fio de prumo que eu estava a falar. Da política do medo, de indução do medo. Exatamente. Vejam, por exemplo, agora temos um problema com os incêndios. Quem é que é culpado? São os criminosos. Não dá jeito. Depois veio uma série de especialistas dizer que não é nada disso e tal. Mas não faz mal. Quer dizer, mas o Primeiro-Ministro disse que eram os criminosos. Sim, e está resolvido o problema. Pronto, exatamente. Pronto. Essa política não é diferente da do Chega. Agora, simplesmente o Chega usa os criminosos, são os estrangeiros. Mas vão passar a ser os LGBTs, as mulheres, os esquerdistas já são, evidentemente, etc. E, portanto, há uma lógica política por detrás. Não é por acaso que a extrema-direita adora a polícia e adora as prisões, mesmo quando são presos. E a polícia adora a extrema-direita. Exatamente, não é por acaso, é porque, de facto, politicamente, é essa a política que os gajos seguem, é uma política dominante na Europa, eu volto a insistir, não se esqueçam que na Europa, e em Portugal também, a instituição mais prestigiosa é a polícia. Portanto, a malta quer que a polícia resolva os problemas todos rapidamente. Tem a grande vantagem de ser imediato, não é? Pronto. Porque não acreditamos em coisa nenhuma. Ou seja, deixando de haver um futuro credível para a frente, ou seja, a perspectiva de eu ir trabalhar e haver uma compensação disso de alguma maneira, se essa perspectiva não se reforça-se a outra, quer dizer, porra, agora vamos rebentar com isto tudo, nem que seja com os fascistas, que é o que os gajos propõem, vamos rebentar isto tudo, porque a culpa é de uns gajos quaisquer e a malta faz. É do outro. É do outro. E, portanto, a culpa é dos prisioneiros. É dos prisioneiros. Os prisioneiros estrangeiros, para começar, os prisioneiros estrangeiros. Mas não há tantos prisioneiros estrangeiros como há portugueses. Não faz mal, a gente quer os estrangeiros mesmo. Que é para não atacar os portugueses e tal. E, portanto, isto é uma fantochada de uma conversa, a irracionalidade, o nihilismo, como dizia, que é típico destas épocas. Ou seja, há gente que foi encontrar exatamente o mesmo tipo de lógica retórica na política entre guerras. E acabou-se a Primeira Guerra e fomos para a Segunda Guerra, não foi por acaso. Foi precisamente porque havia um problema, na altura a retórica era um bocadinho diferente talvez, mas era a mesma coisa, a polícia, a guerra, e estamos a entrar nisto outra vez. Ser abolicionista, eu às 2 fui à procura dos abolicionistas e não encontrei. Mais recentemente houve o Manuel dos Santos, que é uma pessoa, diretor da OVAR, é um visitador de prisões, tornou-se ativo na defesa do abolicionismo e aliás ganhou um prémio da Assembleia da República dos Direitos Humanos e foi lá fazer um discurso
enfim, de abolicionista, e toda a gente achou muita graça e toda a gente aplaudiu, porque não tem importância nenhuma. Ok. Porque não tem importância nenhuma. Porque não é possível, não vai ser isso. Porque ninguém está a apoiar o abolicionismo. Ninguém está a apoiar o sistema. abolicionismo. Isto está tudo... E eu tenho uma interpretação para isto que está a acontecer. É que nos últimos 2 séculos, se nós virmos em grosso, nos últimos 2 séculos, abolicionistas não faltaram. O abolicionismo da escravatura, o abolicionismo do clericalismo, o abolicionismo do capitalismo, o abolicionismo do patriarcalismo, o abolicionismo do colonialismo, o abolicionismo do totalitarismo. Não faltaram. Eu estou a falar de abolicionismos fortíssimos, eu estou a falar da treta. Estou a falar de coisas poderosíssimas que criam uma coisa. Para simplificar, encontrar uma sociedade sem classes. Desenvolver, seja o que for necessário, para encontrar uma sociedade sem classes. Ora bem, falharam. É esse o ponto. Falharam. O abolicionismo das prisões, a seguir à Segunda Guerra Mundial, é um primeiro remoque desse falhanço. Quer dizer, nós já não queríamos, na Europa Ocidental, defendida pelos Estados Unidos contra a União Soviética, já não queríamos o socialismo. Queríamos o Estado Social, a economia mista, uma coisa que nem cantava, moderada, não é? Ainda hoje estamos nessa conversa. Uma Europa que fosse só económica e que não fizesse guerra. Ou, como diria o Durão Barroso, um imperialismo anti-imperialista. Não é? Portanto, e este tipo de conversa nos levou a dizer que chegámos à sociedade mais perfeita que se pode imaginar. Ela não é boa. Não, mas é a melhor possível. É a melhor possível. Contentar-nos com... Temos que nos contentar com o que está. E então, onde é que a gente põe os doutores? Os doutores põem-se lá em cima. Onde é que se põem os criminosos? Lá em baixo. Ou seja, existe sempre aquela hierarquização que existe. Exatamente. Tudo tem que estar no seu lugar, que de resto tem a grande vantagem de não ser diferente do que os gajos queriam na União Soviética. Os gajos da União Soviética também queriam pôr toda a gente preso e queriam que cada um tivesse no seu lugar. E, portanto, não há alternativa. Não há alternativa. E este é que é o problema. Não havendo alternativa para os criminosos, a gente põe-os nas prisões. Não havendo alternativa para a política, a gente não vota. Não havendo alternativa para a nossa vida, o que é que a gente vai fazer? Talvez, para já, começar a votar nos fascistas, mas depois, se calhar, há de haver outras soluções, porque os fascistas, evidentemente, não têm solução nenhuma para coisa nenhuma, a não ser para a malta se pôr toda à porrada. Mas, à falta de fascistas, são as democracias que vão entrar à porrada. Não sei se já repararam, mas as guerras, as paragens, a interrupção das fronteiras, a violência contra os manifestantes, não são os fascistas que a fazem, que não é preciso que eles façam. Os próprios governos democráticos estão dispostos a fazê-lo, às vezes usando como pretexto que vem a extrema-direita dizer que não fizer isso. Não é? Em 1996, o engenheiro Guterres argumentou dessa maneira para dizer que tinha que ser duro com os criminosos. Portanto, é um discurso que não nasceu agora, é uma coisa que tem raízes profundas e que está a ser usada. E, novamente, isto depende... Quando estou a falar de abolicionismo, eu nunca encontrei abolicionistas a sério, digamos assim, um movimento abolicionista não encontrei. Encontrei grupos abolicionistas que faziam excursões aos países do terceiro mundo para dizer que ser abolicionista era uma coisa boa lá no norte. No sul eles não sabiam, porque, enfim, não são paternalistas e, portanto, iam só lá deixar a mensagem que eles eram próprios abolicionistas, mas no ponto de vista prático isso não existe. Existem muitas lutas de presos. Nos Estados Unidos, há uns anos atrás, houve greves de fome durante meses a fios, portanto, e houve redução do número de presos, por exemplo, na Califórnia, e, portanto, houve movimentações contra as prisões. Mas, aliás, Angela Davis, que estou a ver aqui um livro, Angela Davis e outros ativistas americanos percebem que essa luta ou faz parte de uma luta integrada da sociedade, ou então não faz nenhum sentido, não é? É possível haver, e já falamos aqui muito sobre a atomização da sociedade e em especial também dentro das próprias prisões. Alguma vez houve em Portugal algum tipo de união dentro do tipo feita pelos próprios presos? Algum tipo de consciencialização? Eu não vou dizer de classe, mas sei lá, a associação faça as condições. A associação que eu participei, a Associação contra a Questão pelo Desenvolvimento,
tinha essa finalidade. Não era a única, houve jornais de cadeia, houve um feito de 3 anos por vocês, não foi? Nós foi o SOS Prisões, foi feito por nós, mas havia outros. Havia grupos de presos que se organizavam em comissões para dialogar com as prisões. Depende disso dos diretores, depende das circunstâncias. Não é? Porque isso pode ser permitido, mas depois se estiverem a extravasar ou... Aquilo funciona como na universidade. Tu tens um projeto para um ano e depois fecha. E depois voltas a abrir outro. Se tiveres autorização, se tu estás bem, etc. Portanto, aquilo funciona como todas as outras coisas. E, portanto, depende agora. Eu lembro, por exemplo, em relação à sede, que nós tivemos reuniões de trabalho dentro de uma cadeia. O diretor da cadeia foi substituído por outro por causa disso. E, portanto, depende das circunstâncias. Mas isso é verdade, não é só connosco. Malta que trabalha nas prisões para fins lúdicos ou de ocupação de tempo, etc., sofre o mesmo tipo de ou seja, problemas. Não pode haver continuidade. Ou não há continuidade. Não há continuidade de coisa nenhuma, porque isso pode criar problemas de segurança, como eles dizem, e, portanto, simplesmente consciencialização, talvez, da própria condição, ou criar algo ali, não sei. Se tu pensares que és responsável pela segurança das prisões, percebes que não tem maneira de resolver o problema. E, portanto, o grande drama dos guardas, diretores ou dos responsáveis é que de vez em quando não se sabe bem porquê, aquela merda que desata tudo à estalada, pá, morrem os gajos e tal, e ninguém sabe porquê. Pá, não é? E, portanto, é uma panela de pressão, talvez. Exatamente, é uma panela de pressão, de repente rebenta, pá, e nunca se sabe porquê. Não é? E quando um gajo vai procurar o que é que aconteceu, foi um gajo que olhou de lado. Foi um gajo que olhou de lado e de repente desata tudo à chapada. Pronto. Portanto, o pânico é real. Aliás, não é o único. Os polícias também têm esse problema, não é? Nunca sabem quando atacam uma manifestação, por exemplo, nunca sabem o que é que vai acontecer. Portanto, protegem-se da melhor maneira, têm umas táticas e tal, mas quando as manifestações são suficientemente fortes, não há polícia que aguente, não é? Claro. Mesmo com armas miseráveis, pá, que usam contra as prisões, contra as pessoas, de facto, enfim, o ser guarda prisional ou ser polícia não é vida fácil. Não é vida fácil para ninguém e é sempre um stress permanente. E isso também resulta naquilo que depois se faz, não é? Portanto, ou seja, tipo, são mal pagos, tipo, é natural que também possa haver alguns, possam ser aliciados para... Eu acho que o mal pago é relativo, pá, quer dizer, vamos lá ver, da mesma maneira que uma pessoa que não sabe o que é que há de fazer da vida responde mal ao convívio, os polícias é a mesma coisa, não é? Portanto, o gajo, o que é que o gajo há de fazer na vida? O gajo tem que obedecer a um gajo qualquer que a malta não sabe quem é, que é um aldrabão permanente e que diz umas coisas e a gente tem que aguentar aqui porque é a minha profissão. Quer dizer, aquilo não é propriamente uma coisa que satisfaça a moral de ninguém, não é? Estou-me a lembrar de uma coisa que me contaram no sindicato de guardas, pá. E então era uma carta que leram na minha frente para me acusarem de eu ser culpado daquilo. E então eu era culpado de quê? De um senhor guarda, pá, que estava no café e assistiu na televisão a um relato de uma situação que se passava na cadeia dele. E todo no café toda a gente sabia que o gajo era guarda daquela cadeia e o gajo sentiu necessidade de dizer aquilo não foi nada assim, eu estava lá e não foi nada assim, foi tudo ao contrário. O café todo começa a rir-se. O gajo olha para o lado e estava a mulher e o filho a rirem-se também. Portanto, de facto, é muito difícil o gajo cumprir um papel desses, mas quer dizer, mas porque é que a malta o cumpre, não é? Mas vamos lá ver, não sejamos injustos. O problema de cumprir papéis estúpidos não é só da polícia. Não. Eu fui professor universitário e também me pergunto muitas vezes o que é que estive a fazer. E de facto, bem, podemos fazer outro programa sobre isso, ou podemos dizer rapidamente. O que eu estive foi a convencer as pessoas de que se estudassem podiam ter um futuro melhor, que é mentira, não é verdade? E portanto, quer dizer, e mais do que isso, quando eu dizia aos gajos que afinal estava-vos a enganar, eles não acreditavam em mim. Exatamente, é um bocado complicado, as coisas são complicadas e portanto um gajo está numa sociedade que funciona de uma certa maneira, é muito difícil a gente escapar ao funcionamento da sociedade. Essa voragem, E já agora também, ainda sob a lógica mais prática da questão das penas e da atribuição de penas,
qual é o papel dos juízes? Achas que os juízes tipo, têm a pedagogia necessária? Tu falaste que defendias uma questão de penas menores, ou Portugal tinha o dobro, em média, o dobro das penas. Exatamente. Por exemplo, em Itália, os gajos têm prisão perpétua. Okay. Eu acho que a Inglaterra também tem, a França também tem, não sei. Pá. Nesses países, a prisão perpétua é menor, o tempo real, o tempo efetivo de prisão é menor do que as penas que a gente tem aqui, vai até 20 anos, e que depois as pessoas acabam por sair aos 5/6 ou coisa assim do género. Porquê? Eu acho que os juízes têm consciência, quer dizer, eu tenho várias histórias de juízes que dizem, não sei se é verdade ou se é mentira, mas que eles só prendem traficantes à 7ª vez, pequenos traficantes, é o que aparece. Sim. Só à 7ª vez que eles lá chegam. Porque à 6ª eles podem desistir dessa vida. E portanto, a polícia queixa-se imenso, que eu agarro no gajo e vou lá, e só à 7ª vez é que e o juiz diz, eu sou um gajo porreiro, pá, eu estou a ver se é garantido que ele não sei o quê. Portanto, a polícia vai lá, leva o gajo 7 vezes e nessa altura é que ele vai preso. Eu suponho que os juízes estão a pensar que são boas pessoas, pá, e que estão a fazer o melhor possível. Simplesmente o sistema de criminalização está organizado de uma maneira que não lhes dá chance. Por exemplo, quando alguém é apanhado com droga, agora a situação é um bocadinho diferente. Quando a pessoa é apanhada com droga, o juiz, a partir de determinada quantidade, tem que condenar. Sim. Portanto, ou seja, o ónus da prova é invertido. A acusação não tem que provar absolutamente nada. Okay. Já encontrou. Eu nem sequer sei se é verdade ou se é mentira. Já ouvi gajos dizer que foram presos porque não tinham nada. Alguém lhes pôs lá. Às vezes foi a polícia, outras vezes foram outros gajos que não a polícia. E, portanto, é indiferente, não é? Portanto, a partir do momento em que o ónus da prova é subvertido, como é o caso das leis sobre o tráfico de droga, evidentemente que todo o sistema está subvertido. Não é? E quando isso é a maior quantidade de pessoas, ou uma quantidade grande de pessoas, melhor dito, porque na verdade a quantidade grande tem a ver com crimes relacionados com droga, ou seja, com roubos ou atentados à integridade das pessoas, que são causados por pessoas que querem satisfazer as suas necessidades e tal. Portanto, digamos assim, os juízes são também vítimas, mas autores e responsáveis, evidentemente, irresponsáveis, no sentido de são irresponsáveis porque ninguém lhes pode condenar pelas decisões que tomam, mas são responsáveis na medida em que são um órgão de soberania e que, de alguma maneira, são corresponsáveis por este sistema. Pá. Como é que eles se podem libertar disso? Eu acho que não podem, não é? Quer dizer, eu também sou professor universitário, também não consegui libertar da universidade. Imagino que eles também não se conseguem libertar. Mas o papel de estarem a decidir que os crimes são cometidos por pessoas que têm intenções de criminais sem ver o contexto em que eles são feitos, que é a função que eles têm, limita muito, evidentemente, toda a possibilidade de prevenção dos crimes. Claro. Okay. Muito bem, meus meninos, 1h30 de conversa. Querem deixar mais alguma questão aqui ao António para finalizarmos aqui a nossa conversa? João? Passámos aqui grande parte do que tínhamos no alinhamento, sim. Não é? Foi? Sim. Eu nem sequer li o alinhamento mesmo. Claro, para variar. A gente para variar. Muito bem. António, nós em todos os episódios deixamos aqui uma sugestão, ou seja, literária, ou de algum filme, de algum comentário, para que que a malta que nos esteja a acompanhar possa ver, ler ou assistir. O António vai pensando um bocadinho. Trouxeste alguma coisa que queres... Não trouxe assim nada assim muito relacionado com o tema. Ou melhor, como este é um podcast que sai de uma esfera futebolística ou desportiva, tipo neste caso, eu não poderia estar aqui a deixar de não aconselhar o Fuga para a Vitória, que é um dos melhores ou dos poucos filmes de futebol que foram feitos. A gente já teve um festival de cinema de futebol, eu e o João, e pronto, e o Fuga para a Vitória do John Huston, que é de 1981, é um filme muito interessante. Na realidade, a história real passa-se em Kiev, não se passa em Paris, não foi bem, pronto, também houve uma mitificação por parte do regime soviético, tipo, sobre a questão,
mas parcialmente tipo, está correto a questão de ter havido aquele jogo entre prisioneiros e uma equipa de oficiais alemães, ou várias equipas de oficiais alemães, atenção, e houve mesmo uma vitória e essa equipa foi punida. Portanto, o Fuga para a Vitória é uma boa. Mas acho que foi curioso uma boa. que as prisões, apesar de fazerem parte desse imaginário, o tal fio de pluma, etc., negativo, no entanto, conseguimos encontrar vários filmes onde a coisa. Os condenados só sangue, ou seja, é até experimento quase como se fossem coisas de redenção, não é? The Great Escape. Que metem em contraponto com o que elas representam e o que se pretende que elas representem, não é? Sim. E já agora também iria deixar uma segunda sugestão que nada tem a ver com isto, mas que tem a ver muito no âmbito do meu segundo trabalho, que é um bar à noite, por acaso é num sítio que é uma panela de pressão que se chama Alfama. E muito daquilo que o António esteve aqui a dizer eu vejo identificado em muitos dos meus clientes, pronto, e é verdade, e não só, portanto aquilo é todo um ecossistema, não é? Mas é uma artista de rua que se chama Carolina Zingler, lançou um álbum que é Eu Vir Bicho, é muito bom. Eu, conforme já disse, a Carolina e muitos outros artistas que estão ali são grandes artistas que andam a tarimbar o seu talento na rua e cada vez mais tenho imenso respeito por isso e acho que merece ser ouvida. Podem procurar no Spotify e é um privilégio nesse sentido estar ali em Alfama a privilegiar e a estar a furar bolhas e estar a conseguir chegar a isso. Jorge Mendes, viste aqui já fazer este Estou a ver, o gajo está-se a portar bem. Olha, eu na sequência da introdução do episódio sobre o Kino e sobre a sua Mafalda, eles têm um segmento de 4 publicações em que se chama Injustiça. É Mafalda a procurar respostas para temas sociais, ecológicos, políticos, e portanto fica aqui essa minha sugestão de como é que se pode lidar ainda em 2024 com a injustiça. João Tibério? Eu, num registro mais leve, uma série que também fala sobre as questões prisionais e que a certa altura esteve bastante na berra, que era o Orange is the New Black. Okay. Que embora fosse uma ficção, algumas das coisas que aparecem lá mostram, e apesar de ser a realidade americana, mostram uma das coisas que estão aqui faladas, ou seja, o equilíbrio de poderes que existe numa prisão, a relação com os guardas, o nunca estar sozinho. Era uma das conversas que dizíamos ao jantar, que era não dá para estar sozinho, tem que se criar proximidade, não dá mesmo para estar sozinho, aliás, nem para mostrar fraqueza, fragilidade, esses outros pontos que é dito. Este do registro um pouco mais leve, ficcional. O outro, eu creio que já chegou a ser referido a certa altura, Angela Davis. Porque continua para mim a ser um dos melhores títulos de sempre, que é A Liberdade é uma Luta Constante, e depois porque são uma série de textos onde são faladas várias das coisas que são importantes. O António dizia com razão, este é um dos nomes mais importantes a ter trabalhado as questões de abolicionismo e a ter trabalhado exatamente para mudar. Às vezes usado a expressão do quebrar, tentar pôr em causa o status quo, ter pôr em causa o que são os fundamentos, e acho que muito desta conversa, sem avançar já para a conclusão, foi um pouco sobre isto, que é o desconstruir estereótipos. E não é fácil, e se calhar estamos perdidos a partir daquelas das coisas, que é um dos problemas da esquerda, é que já não acreditamos, perdemos o sonho, e ao perder o sonho que vamos nos tornar um pouco mais amargos nisto. Portanto, são as duas. Por acaso ninguém, algum de vocês assistiu a uma, eu não vou fazer publicidade da Netflix, mas acho que está na Netflix, aquilo que é Dentro das Prisões? Não. Uma série? Não? Ok. António, americano? Não, são várias. Okay. A nível mundial. A nível mundial, okay. Sim. Eu queria perceber o que é que achavam, se aquilo era verídico ou não, mas acredito que sim. Até uma certa parte, acredito que sim. António, tem alguma sugestão que queira deixar? Há uma sugestão muito rápida de se ver, e muito profunda de se compreender, que se chama Inside the Circle, que é uma publicidade feita por uma organização americana
e que, no fundo, é uma coisa que passa 3 minutos ou 5 minutos, não sei. Mas e tal, podemos partilhar depois o António enviou-nos. E que no fundo, é uma coisa que se passa na América, mas podia-se passar em Portugal, em que há uma data de monstros armários americanos à volta de fazer uma roda, todos eles presos, com as suas fatiotas de presos, e a senhora no meio pergunta quem é que conhece a sua mãe, ou quem é que o pai bateu, quem é que conheceu violência doméstica, quem é que já esteve em institutos de crianças, de jovens em risco, quem é que... Pronto, coisas deste género, não é? E às 2 por 3 ela está com os homens todos em cima dela. Porque, de facto, lá como cá, a característica típica dos prisioneiros é do abandono social radical. Claro. E isso é muito importante de perceber como a sociedade, através do sistema criminal, vai à procura de botes expiatórios que são miseráveis, tipicamente. Não quer dizer que não arranja outros botes expiatórios que não são miseráveis. Por exemplo, presos políticos não são provavelmente miseráveis, mas também são usados como botes expiatórios. Mas o sistema criminal serve para satisfazer aquela necessidade, não sei se é judaico-cristã, se é mais da natureza humana, isso não sei dizer, mas há aqui um tónus sacrificial que de facto junta essas pessoas, como dizia um guarda prisional que estava muito ofendido pelo facto de eu ser abolicionista porque lhe tirava o trabalho, e eu falei-lhe nesta possibilidade de os presos serem, enfim, pessoas destas. E ele, que os conhece bem, evidentemente, virou-se para mim e diz-me: o senhor está-me a dizer que eles estão cá não é por terem cometido crimes? Eu não respondi, e ele também não quis saber mais de mim, foi-se embora. E eu fechei a minha investigação sobre o assunto. Sim, é esse exatamente o perfil da maioria das pessoas que estão presas. Elas estão presas não por terem cometido crimes, ou melhor, por terem cometido crimes eventualmente desses que são das drogas, que são provocados pelo próprio Estado para estimular a polícia para ir à procura, para entrar nos bairros populares, para fazer o que tem a fazer, etc. E, portanto, são 3 minutos que para mim deram-me bastante que pensar e são demonstrativos, são uma prova de quem são os presos, são aqueles que estão ali a falar. A outra sugestão é um livro, que é um bocadinho maior, mas é uma história dos anos 70, de um senhor Philip Zimbardo, que se chama... há uma versão espanhola disponível na net, mas também há uma versão em inglês, que é o efeito Lucifer, The Lucifer Effect, e que é uma experiência que foi feita nos anos 70, quando podia ter sido feita, porque hoje já não era possível, e um conjunto de estudantes contra a guerra colonial juntaram-se com ele, com o professor, para fazer uma experiência. Meteram-se durante 15 dias, estariam a fingir que eram presos e que eram guardas. E, portanto, o gajo conta a história. Eu vou só contar de uma parte que para mim é mais impressionante. Eu conto a história já no ano 2000 e tal, porque essa história foi contada, chama-se A Experiência de Stanford. Foi publicado em 2007. 2007, portanto, isto foi uma coisa dos anos 70, ele tornou-se famoso por causa dessa experiência. A experiência chama-se Stanford, está na net com vários exemplos, e depois ele tem necessidade, 30 anos depois, de voltar ao assunto para nos dizer esta coisa extraordinária. Sabem porque é que a experiência acabou? Porque a experiência demorou 10 dias, não demorou os 15 dias. Sabem porque é que a experiência acabou? Perguntei ele ao leitor. Acabou porque a minha namorada chegou ao pé de mim e perguntou-me: mas tu, afinal, és um investigador ou és um diretor de cadeia? Porque a cadeia já estava toda em povo... 10 dias, e a malta já estava toda a matar-se uns aos outros. Já tinham saído gajos para o hospital com a cabeça avariada. Já havia um gajo que tinha chamado... tinha pedido a alguém para lhe trazer um advogado para ele se defender, num caso que evidentemente era uma experiência científica, que ele em qualquer altura podia ter saído embora. E o próprio organizador da experiência estava muito contente à espera da experiência acabar, e a namorada disse ao gajo: mas o que é que está a passar contigo? Não é? E é essa, para mim foi a necessidade dele escrever este livro, tem a ver com essa necessidade de se confessar como diretor de cadeia, que afinal de contas ele sempre odiou ser, e afinal de contas é.
Como as boas pessoas se transformam no diabo. Seria o título traduzido assim. Mas ele não está a falar dos outros, está a falar dele. Está a falar mesmo dele próprio. Exato. Muito bem, João Tibério, estamos a caminhar aqui para o final do nosso episódio. Começamos contigo, as tuas considerações finais. Eu mando um abraço para os teus fãs. Pois, enfim. Não falou na AG. As considerações finais são, vou buscar aquela frase que digo sempre sobre ser mais uma aula, não é? Ainda por cima esta mesmo com direito a uma, como é que se chama? A última aula do professor. do jubilado. Jubilado do cara. Não. Aposentado. Miseravelmente aposentado. Mas nós estivemos parados quase 2 anos, falámos nisso no último episódio, porque vida. E este episódio estava à espera de acontecer há muito tempo, há muitos anos, quase desde o início. Era um dos temas que o Sérgio sempre quis ter. Faltava encontrar a pessoa certa. Yeah. E felizmente conseguiste encontrar, João. E num jantar de um amigo nosso disse, preciso, quem é que nos pode falar sobre o abolicionismo? Quem é que pode falar sobre isto? Disseram, não, somos a pessoa que vai fazer todo sentido. E foi. E fui levantando o véu muitas vezes às pessoas, dizendo, vamos gravar um episódio que estamos ansiosos, estamos há anos para gravar este episódio. Porque temos muitas dúvidas, aliás. Uma das coisas que o Brinco tem, que tem sido o nosso objetivo, e explicávamos isso ao António durante o jantar, como é que o Brinco surgiu, é esta capacidade de pôr as pessoas a pensar e questionar. Ou seja, é pouco provável. O Dini está na fase dos porquês. Não estaremos todos, ou não devíamos estar todos na fase dos porquês. Podemos não mudar, mas pelo menos temos que ter a capacidade de não é uma prova de maturidade também? Sim, de pensar. Perguntar. Porquê? Se isto foi sempre assim, se as prisões não têm condições, se não resolve, pelo menos fazemos a pergunta: será possível outra coisa? Eventualmente podemos não ter encontrado a solução certa, mas garantidamente, a ciência diz isso, não é? Se fazes sempre a mesma coisa, não vai mudar o resultado. As prisões não estão a funcionar, mas continuamos com dúvidas, e em certo tipo de crimes o que é que se faz, não sei o quê. Eu quero acreditar que deixamos a semente para saber-se um pouco mais, acompanhar o António escreve aqui e ali, certo, no blog. Tipo, cada vez mais curto. Cada vez mais curtos, porque o attention spam das pessoas está a reduzir-se. Mas não na rádio que esteve para acontecer. Mas quero acreditar que ao longo destas 2 horas nós crescemos, aprendemos um pouco, ficamos a pensar mais sobre isso, e quem nos ouviu também isto. E se fizer isso, nós somos privilegiados, João. Nós não foi 2 horas, não é? Exato. Para nós os dois. Nós os dois temos mais o tempo que já. Nós temos mais o tempo, mais 1 hora e tal. Jacuzzi. Muito bem, Aires. Sim, eu faço um pouco minhas as palavras do João, até porque é um pouco o que o António teve aqui a dizer. Há muita falta de informação, nem é tanto falta de informação, é mesmo um tema que não é tido nem é achado. E isso e essa situação seja no próprio discurso político, seja no próprio discurso mediático, aliás, eu achei engraçado, eu ouvi uma entrevista do António ao Fumaça, creio, há uns anos atrás, em que ele falava que o próprio Diário de Notícias, a certa altura, quando foi criado, tinha parte da sua publicação, eram relatos de polícia. E eu venho da Madeira e existe um Diário de Notícias na Madeira, e ainda hoje isso ocupa grande parte do... A SIC e a TVI também. A CMTV. Os programas da manhã. Os programas da manhã. Sim. E é muito... Ou seja, o crime, isto é, as prisões, esta temática é muito usada... O moralismo, é isso mesmo. Acho que advém muito do moralismo, e advém também muito, parece-me a mim, de uma certa política de medo que nos é sempre incutida. E a instalação do medo do Zinc, que é exatamente uma paródia em que basicamente os senhores tocam a campainha e vimos instalar o medo, e isto o Estado precisa que tenha medo. Isto é uma boa ponte. Há 5 anos atrás a gente estava na FNAC a falar disto, não é? Tipo, num tema tipo sobre o humor. Tem uma frase sobre o medo que está na net, que vocês encontram facilmente numa conferência qualquer que eu falei no Estoril. Genial sobre a política do medo.
E a questão é, e também tendemos muito a misturar dois conceitos, que é, não sabemos bem se as prisões servem numa lógica meramente punitiva ou numa lógica de reinserção, apesar desse discurso estar muito presente na esfera, quando estamos a manifestar, ou quando estão a manifestar isso no plano das intenções, em especial nas intenções políticas, não é? E lá está, eu estando agora a trabalhar num sítio que é um bar à noite, num bairro, pronto, lido com muita gente e lido com muito pequeno tráfego, não é? Tipo que acontece ali, e é incrível ver que este padrão que o António aqui descreveu ocorre, e há muita gente a entrar, a sair, há muita gente que desaparece durante meses e depois volta. E eu não sei, eu talvez não tenha quer dizer, o objetivo desta conversa não foi arranjar aqui subitamente uma solução, porque eu creio que pode nem sequer haver uma solução, mas é ótimo podermos trazer aqui o António e deixar o António e a sua sapiência fora de uma esfera que não é muito normal, não é? E nós sempre prezamos muito isso aqui no Brinco, que é uma espécie de cruzar bolhas, não é? E dar a um público que não seria o público normal do António também esta temática, deixando a essas pessoas também a refletir sobre este tema. Será a frase, há quem tenha medo que o medo acabe? Seria essa? Minha conta. Grande frase. António, quero aproveitar para se despedir aí da malta que eu não sei de quem é que estou a despedir, mas Deus. A malta do Benfica, pá, é o povo, pá, mas não é só, é o vermelho, pá, eu sou do Sporting, pá, eu sou mais da aristocracia, pá. E para já estou a levar nas pantufas, né? Depois vamos lá ver o que é que a coisa corre, pá. Mas é sempre um prazer para mim falar destas coisas. Passei muito tempo a olhar para o ar a ver o que é que eu podia fazer, pá. E houve uma altura em que eu pensei que as autoridades estavam aqui para nos ajudar, como aquelas minhas alunas gregas. Hoje sei que não estão aqui para nos ajudar, estão aqui para organizar o seu esquema, claro. E para explorar o mais que podem a situação, e que a gente não os chateie muito, pá. E de facto nós não estamos a chatear muito, aliás, porque cada vez somos mais velhos, estou a falar por mim, mas mesmo demograficamente a Europa está numa posição também de cócoras, pá, e portanto a esperança dos anos 60 e 70 de que íamos abolir as prisões, afinal de contas tornou-se numa ideia maluca que é de tirar as prisões da sociedade, ficando tudo na mesma, quer dizer, o que evidentemente não faz nenhum sentido. É preciso mudar a sociedade para que as prisões deixem de fazer sentido e mudar muito profundamente. Eu acho que foi o tema da conversa hoje, foi essas mudanças profundas, que afinal de contas é preciso abolir tudo quanto a gente já aboliu ou pensava que aboliu e afinal de contas não aboliu. A escravatura, o patriarcalismo, o capitalismo, o colonialismo, o totalitarismo, que estão todos a vir aí, todos juntos de uma maneira cíclica muito, muito radical, pá, muito evidente. E de uma maneira que nós não somos capazes de reagir, não estamos a ser capazes não temos de reagir. Resposta, não sabemos como fazê-lo. Estamos muito bem educados, pá, e acho que um dos problemas exatamente é a educação que nos deram, e a educação que a gente aceitou, e a educação que nós temos que mudar rapidamente. Que é formatada, que é também não fazer perguntas, não era? Foi um pouco formatado. Que é uma educação de não fazer perguntas, claro, de obedecer, de aprender com os mestres e aprender com os mais velhos, etc. Claro. Numa situação em que os mais velhos, posso-vos garantir agora, que quando nós chegamos à minha idade a gente fala da nossa infância, porque não interessa nada, não nos interessa nada falar do presente, porque, enfim, a vida não correu bem, mesmo às pessoas que estão confortáveis como eu, a vida não correu bem, não foi no bom sentido, antes pelo contrário, e o que me é impressionante é que as pessoas desistiram. Não sei quando é que desistiram, os desistiram mais cedo, os desistiram mais tarde, mas as pessoas desistiram e, portanto, falamos da infância. A velhice também já não conta para coisa nenhuma, não é? Estamos numa sociedade moderna em que um gajo não trabalha e não tem interesse nenhum para nada e, portanto, a sabedoria também não conta para grande coisa e, portanto, um gajo sente-se à espera de morrer um dia qualquer. Tudo isso, há muita coisa para mudar, há muita coisa que pode ser mudada, há muita coisa que nós podemos mudar na nossa vida também, mas há ao mesmo tempo um ambiente mais geral que é muito pesado, muito negativo, e que vai ter que ter uma solução. As guerras não podem acabar, não podem continuar para sempre.
há de haver uma altura em que elas vão mudar, mas os investimentos que estão-se a fazer na Europa na guerra são reais e vão ter que ter consequências. O meu medo é que haja mais um cataclismo, mais uma guerra mundial e voltamos novamente. Não, cataclismo estás garantido, porque agora os acidentes climáticos extremos estão aí na moda e, portanto, um dia qualquer calha. Não, é verdade. Isso também é verdade. Portanto, aí podes estar descansado. Agora, se isso leva as pessoas a comportar-se de outra maneira, estamos a ver que para já não. Ainda não. É? Ainda não. Mas as pessoas que sofrem as consequências, essas vão ter que reagir. E têm estado a reagir. Tinha aqui um apontamento trivial. Este é o brinco do Batista, inspirado no Vítor Batista. Vítor Batista, que é um herói de pés de barro, mas teve também a sua cota parte de entradas e saídas na prisão. Mas o Vítor Batista, a dada altura, ele faz uma tatuagem no pulso e ele desenha um relógio com o ponteiro pequeno a apontar para as 12 e o ponteiro maior a apontar para as 15, ou seja, meio-dia e um quarto. E porquê que ele faz essa tatuagem? Porque era a hora da comida na prisão. E é bom a gente ter feito um Compcast e acho que é uma boa maneira de terminar. Muito bem. Muito bem, João, voltamos em breve para mais um episódio. Um grande abraço. Aires, estamos aí, meu amigo, tudo a correr bem. Sim. Continuação desses teus 2 trabalhos. Claro. Se me derem jantar, pá, eu apareço. Ele aparece aqui para a semana. Estás a ver? Para o António, se for esparguete, está tudo bem. Exatamente. Muito bem. Quero terminar então só com uma frase das cartas que fui trocando. Criei amizade com um pombo que vem à minha janela buscar bocados de pão. Hoje já sabia a hora do jantar e já estava à minha espera. Amanhã de certeza que tenho cá ele e a família dele toda. Nós voltamos então em breve para mais um episódio do Brinco. Estamos aí, continuamos do mesmo lado da luta. Até à próxima. Obrigado.